Não quero comida de pobre. Minha nora riu debochando, mas quando soube quem fez, quase chorou. Meu nome é Josué Fernandes, tenho 59 anos, e essa é a história de como uma única frase mudou tudo entre mim e meu único filho. Eu sempre fui homem simples. Nasci e me criei no interior de Minas Gerais, numa terra vermelha que ensina desde cedo o valor do trabalho. Meu pai me ensinou a plantar, colher, respeitar a terra e os ciclos da vida. Quando casei, continuei tocando a roça, criando meu filho Pedro com os mesmos valores que aprendi. Acordar cedo, trabalhar honesto, agradecer a Deus pelo pão de cada dia. O casamento não durou. Minha ex-esposa queria a cidade, o movimento, uma vida que eu não podia dar. Nos separamos quando Pedro tinha 12 anos. Ela foi embora e eu fiquei. Criei meu menino sozinho, entre a enxada e os livros da escola, entre o cheiro de café coado e as orações antes de dormir. Pedro cresceu forte e bom. Via nele o orgulho de quem não desistiu. Ele estudou, conseguiu um emprego na cidade e eu torcia para que ele fosse feliz, mesmo longe da roça. Quando ele me apresentou Jéssica, a moça que seria sua esposa, senti algo apertar no peito. Não era má vontade, mas aquele olhar dela avaliando minha casa simples, meus móveis antigos, minhas mãos calejadas, aquilo me disse tudo. Eles casaram há 3 anos. Desde então, as visitas de Pedro foram ficando mais raras. Sempre uma desculpa. Trabalho, compromisso, cansaço. Eu entendia, ou tentava entender, mas doía perceber que meu filho estava se afastando e que por trás disso estava Jéssica, com seus comentários sobre a pobreza do interior e a falta de sofisticação da minha vida. Semana passada, Pedro ligou me convidando para o aniversário dele. 30 anos. Meu coração deu um salto. Fazia meses que não nos víamos direito. Ele disse que seria um almoço na casa deles, com alguns amigos. Disse que eu era bem-vindo. Passei os dias seguintes pensando no que levar. Queria algo especial, algo que mostrasse meu amor. Então me lembrei. O frango caipira com quiabo e angu. Era o prato favorito do Pedro quando criança. Toda vez que eu fazia, ele repetia 2, 3 vezes, e depois ficava com aquele sorriso satisfeito no rosto. Acordei antes do sol naquele sábado. Matei o frango mais bonito do terreiro. Limpei com cuidado, temperei com alho, sal e a pimenta que colho no quintal. Colhi os quiabos frescos ainda com orvalho. Preparei o angu bem cremoso, do jeito que Pedro gostava. Coloquei tudo em potes de vidro limpos, embrulhei com um pano de prato bordado que minha mãe me deixou. A viagem até a cidade levou quase 2 horas. Eu ia feliz, imaginando o sorriso do meu filho ao ver aquela comida que trazia tantas memórias boas. Cheguei na casa deles por volta do meio-dia. Era uma casa bonita, num condomínio, portão automático, jardim bem cuidado. Toquei a campainha. Jéssica abriu com aquele sorriso forçado que eu já conhecia. Oi, Josué. Pedro está lá dentro com o pessoal. Entrei. A sala estava cheia de gente jovem, bem vestida, segurando taças de vinho, conversando alto. Pedro veio me cumprimentar, mas o abraço foi rápido, meio sem jeito. Oi, pai, que bom que veio. Trouxe uma coisa para você, filho. Levantei os potes. Fiz aquele frango com quiabo que você adorava. Os olhos dele brilharam por um segundo, mas logo desviaram para Jéssica, que já vinha em nossa direção. O que é isso? Ela perguntou, olhando para os potes com a testa franzida. É comida que eu fiz para o aniversário do Pedro. Frango caipira com... Ela me interrompeu com uma risada alta, que cortou as conversas ao redor. Todos olharam. Não quero comida de pobre. Jéssica falou isso olhando para os amigos, como se fosse uma piada. Quem você pensa que somos, Josué? Isso aqui não é chiqueiro, não. A gente contratou buffet, comida de verdade. O silêncio que caiu na sala foi pesado. Senti meu rosto queimar. Olhei para Pedro, esperando que ele dissesse alguma coisa que me defendesse. Mas meu filho baixou os olhos constrangido e não falou nada. Se vocês estão acompanhando essa história até aqui, deixem nos comentários de onde vocês estão nos assistindo. E se inscrevam no canal para não perder o próximo capítulo, porque o que aconteceu depois disso mudou tudo. Segurei firme os potes. Minha voz saiu baixa, mas firme. Tudo bem, Jéssica. Desculpa o incômodo. Virei para Pedro. Ele ainda estava de cabeça baixa. Meu coração se partiu ali, mas não ia chorar na frente daquelas pessoas. Parabéns, filho. Que Deus te abençoe. Saí daquela casa com os potes na mão
e a dignidade nos ombros. A viagem de volta foi a mais longa da minha vida. Cada curva daquela estrada parecia ecoar as palavras dela. Comida de pobre, chiqueiro, e o silêncio do meu filho doía mais do que tudo. Quando cheguei em casa já era fim de tarde. Coloquei os potes na mesa da cozinha e me sentei. Olhei para aquelas paredes simples, para os móveis antigos, para a janela que dava para o quintal onde criei meu filho. E pela primeira vez em muitos anos, me senti pequeno. Mas enquanto a noite caía e eu rezava pedindo força, algo dentro de mim mudou. Não ia mais aceitar humilhação. Não ia mais me curvar. Eu tinha dignidade, eu tinha história, eu tinha valor. E se meu filho não via isso, se aquela mulher não via isso, o problema não era meu. Eu não sabia ainda, mas aquele dia foi só o começo. A vida tem um jeito de ensinar as lições que precisam ser aprendidas. E às vezes, as voltas que ela dá são maiores do que a gente imagina. Os dias que seguiram aquele aniversário foram os mais silenciosos da minha vida. Não era o silêncio da paz, aquele que a gente busca depois de um dia de trabalho. Era o silêncio do vazio, da ausência de quem deveria estar perto. Pedro não ligou. Nem no dia seguinte, nem na semana seguinte. Nada. Eu olhava para o telefone pendurado na parede da cozinha e pensava em ligar, mas meu orgulho, ou seria minha dor, não deixava. Eu não tinha feito nada de errado. Levei amor naqueles potes de comida e fui humilhado. Voltei para a rotina da roça com mais intensidade. Acordava às 5 da manhã antes do galo cantar. Cuidava das galinhas, mexia na horta, consertava cercas, cortava lenha. O trabalho sempre foi meu remédio. Quando as mãos estão ocupadas, a cabeça dói menos. Meus vizinhos, Dona Marlene e seu Antônio, perceberam que algo estava diferente. Eles moravam na propriedade ao lado há mais de 20 anos. Éramos próximos, daqueles que se ajudam sem precisar pedir. Numa tarde de quarta-feira, Dona Marlene apareceu na minha porta com uma travessa de bolo de fubá ainda quente. Josué, fiz demais e pensei em você. Vem tomar um café aqui em casa. Não era só sobre o bolo. Ela sabia. Nessa vida de interior, as pessoas percebem quando a gente não está bem, mesmo sem a gente falar nada. Fui. Sentamos na varanda da casa deles, com aquela vista para o Morro Verde e o céu começando a ganhar as cores do entardecer. O café estava forte e doce, do jeito mineiro. O que houve com você e o Pedro? Dona Marlene perguntou direto, sem rodeios. Contei tudo. As palavras de Jéssica, o silêncio do meu filho, a viagem de volta com o coração partido. Quando terminei, ela balançou a cabeça com aquela expressão de quem já viu muita coisa na vida. Essa geração, Josué, eles esquecem de onde vieram, mas a vida ensina, sempre ensina. Seu Antônio, que estava quieto, fumando o cachimbo dele, falou sem tirar os olhos do horizonte. Você fez sua parte, Josué. Criou o menino direito. Agora ele precisa escolher que tipo de homem quer ser. E você não pode carregar a vergonha que é dele. Aquelas palavras acertaram fundo. Eu estava carregando a vergonha do meu filho, como se fosse minha. Mas não era. Eu tinha feito o certo. Levei amor, trabalho, memória. Se ele não soube valorizar, a falta estava nele. Voltei para casa mais leve naquela noite e tomei uma decisão. Não ia mais correr atrás. Se Pedro quisesse me procurar, eu estaria ali. Mas não ia mais me submeter a ser tratado como menos do que eu era. Enquanto isso, na cidade, as coisas não estavam fáceis para o meu filho. Pedro não conseguia tirar aquela cena da cabeça. O rosto do pai, os potes na mão, a saída silenciosa. Cada vez que fechava os olhos, via a decepção naquele olhar. E a vergonha apertava o peito dele de um jeito que não deixava respirar direito. Jéssica, por outro lado, não parecia nem se importar. Nos dias seguintes, ela comentava o episódio com os amigos como se fosse engraçado. Imagina, ele chegou com comida de roça, tipo frango caipira, quiabo. Gente, que vergonha! Mas cada vez que ela ria, algo dentro de Pedro morria um pouco. Ele tentou tocar no assunto uma vez, logo depois do aniversário. Jéssica, acho que você foi dura demais com meu pai. Ela revirou os olhos. Pedro, pelo amor de Deus, eu estava fazendo um almoço lindo, com buffet contratado com nossos amigos, e ele chega com aquela comida de chiqueiro? Eu só falei a verdade. Mas ele é meu pai, ele fez aquilo com carinho. Carinho? Ela soltou uma risada curta.
Carinho seria ter respeitado nosso momento, não aparecer com aquilo. Pedro não insistiu, mas a culpa ficou. Ele sabia, no fundo, que deveria ter defendido o pai, que deveria ter segurado a mão dele e dito: "Obrigado, pai, vou guardar essa comida com todo amor." Mas não fez. E agora era tarde. As semanas foram passando. Pedro pegava o telefone várias vezes para ligar, mas sempre desistia no último segundo. O que ia dizer? Desculpa por não ter te defendido? Parecia pouco. Parecia insuficiente. Um mês depois daquele aniversário, eu estava na feira da cidade vendendo meus queijos. Sempre fui conhecido na região pela qualidade do queijo Minas que produzo. Aprendi com meu avô e levo a sério cada etapa, desde o leite fresco até a cura perfeita. Estava arrumando os queijos na barraca quando ouvi uma voz conhecida. Seu Josué. Era Dona Teresa, uma senhora que sempre comprava comigo, mas dessa vez ela não estava sozinha. Tinha uma moça ao lado, elegante, com uma câmera na mão. Seu Josué. Essa aqui é minha sobrinha, a Júlia. Ela trabalha com gastronomia, faz uns vídeos sobre comida mineira. Eu contei para ela dos seus queijos e ela quer saber se o senhor não topa conversar um pouco. Fiquei sem graça. Nunca fui de aparecer, de dar entrevista, mas a moça tinha um jeito simpático e Dona Teresa insistiu tanto que acabei aceitando. A Júlia fez perguntas sobre como eu fazia o queijo, sobre a tradição, sobre o cuidado. Gravou tudo. Provou o queijo e os olhos dela brilharam. Seu Josué, isso aqui é ouro. O senhor sabia que tem restaurantes em Belo Horizonte que pagariam muito bem por um queijo desse nível? Eu dei de ombros. Eu vendo aqui na feira mesmo, é o suficiente para mim. Ela sorriu balançando a cabeça. O senhor é humilde demais, mas vou fazer um vídeo sobre o seu trabalho. Merece ser conhecido. Não dei muita importância, mas aquela conversa, aquele vídeo ia mudar tudo. Só que eu ainda não sabia. Naquela noite, enquanto eu rezava antes de dormir, pedi a Deus que iluminasse meu filho, que abrisse os olhos dele. Não pedi vingança, não pedi que Jéssica sofresse, só pedi que Pedro lembrasse quem ele era, de onde veio e que tivesse coragem de voltar. Mas as coisas nem sempre acontecem do jeito que a gente espera. E às vezes, o caminho de volta é mais longo e doloroso do que a gente imagina. 2 meses se passaram desde aquele aniversário. O silêncio entre mim e Pedro continuava, pesado, como chuva de janeiro. Eu havia me acostumado, ou pelo menos tentado me acostumar, com a ideia de que talvez meu filho precisasse desse tempo longe para entender o que realmente importava na vida. Continuei minha rotina. Roça, queijos, feira, igreja. A vida no interior tem um ritmo próprio, e eu me deixava levar por ele. Tinha paz, mesmo com o coração machucado. Deus estava comigo, eu sentia isso nas pequenas coisas. No canto do sabiá de manhã cedo, no sabor do café fresco, no aperto de mão firme dos vizinhos. Aquele vídeo que a Júlia, sobrinha da Dona Teresa, tinha gravado comigo na feira, foi postado nas redes sociais dela. Eu nem tinha Instagram, nem Facebook. Essas coisas da internet nunca foram comigo. Mas o pessoal da feira começou a comentar. Josué, você tá famoso. O seu Milton, que vende verduras na barraca ao lado da minha, disse rindo. A moça postou um vídeo seu e tá tendo um monte de gente comentando, compartilhando. Eu não entendi bem a dimensão disso. Para mim era só um vídeo. Mas o que eu não sabia é que aquele conteúdo estava sendo visto por milhares de pessoas. A Júlia tinha um canal sobre gastronomia mineira e comida de raiz, e o público dela adorou conhecer minha história e meu processo de fazer queijo. Nos comentários, tinha gente de Belo Horizonte, de São Paulo, até de fora do Brasil, perguntando onde compravam o meu queijo, se eu entregava, se eu tinha site. A Júlia respondeu a vários, explicando que eu era um produtor pequeno, local, que vendia na feira. Mas aí começou a acontecer uma coisa que eu não esperava. Donos de restaurantes, chefes, até uma jornalista de uma revista de gastronomia, conseguiram meu telefone através da Dona Teresa e começaram a ligar. A primeira ligação foi de um restaurante em Belo Horizonte. A mulher se apresentou como a gerente de compras e disse que tinha visto o vídeo, que estava interessada em fazer uma parceria para fornecer queijo para o restaurante. Seu Josué, a gente preza qualidade e autenticidade. O senhor teria interesse em fornecer seus queijos para nós? Fiquei sem palavras. Eu?
Fornecer para restaurante de Belo Horizonte? Mas eu sou pequeno, produzo pouco. A gente entende. Mas é exatamente isso que procuramos. Qualidade acima de quantidade. Podemos conversar sobre valores? Conversamos. E quando ela falou o preço que pagariam por cada peça, quase caí da cadeira. Era 3 vezes mais do que eu cobrava na feira. 3 vezes. Eu preciso pensar. Claro. Mas o senhor pense rápido, porque temos outros fornecedores interessados. A gente só prefere o senhor pela tradição e pelo carinho que vimos no vídeo. Desliguei o telefone e fiquei olhando para a parede. O que estava acontecendo? Mais ligações vieram. Outro restaurante, uma loja especializada em produtos artesanais, um hotel fazenda que queria queijo para os hóspedes. Eu, que sempre vivi na simplicidade, de repente estava sendo procurado por gente que eu nem conhecia. Dona Marlene, quando soube, bateu palma e me abraçou. Josué, Deus está te honrando. Você sempre trabalhou com honestidade e amor. Agora a bênção está vindo. Eu não queria acreditar que era bênção. Tinha medo de me iludir, de achar que alguma coisa ia mudar de verdade. Mas no fundo, uma semente de esperança estava brotando. Aceitei 3 parcerias. Restaurantes que respeitavam meu ritmo de produção e pagavam justo. Comecei a ter uma renda que eu nunca tinha imaginado. Não era riqueza, mas era conforto. Era estabilidade. Era reconhecimento pelo trabalho de uma vida. E o mais importante, eu não mudei. Continuei acordando cedo, cuidando da terra, tratando as pessoas com respeito. O dinheiro não subiu na minha cabeça. Eu sabia de onde vinha e para onde ia. Enquanto isso, na cidade, Pedro e Jéssica enfrentavam uma realidade bem diferente. A empresa onde Pedro trabalhava havia passado por uma reestruturação, cortes de funcionários, redução de salários. Pedro conseguiu manter o emprego, mas com um salário bem menor, quase 40% a menos. Jéssica entrou em pânico. O padrão de vida que eles levavam dependia daquele salário cheio. Roupas de marca, restaurantes caros, viagens, a prestação alta do carro importado. Tudo isso começou a pesar. Pedro, a gente precisa cortar gastos, ela disse nervosa, olhando as contas no computador. Eu sei, Jéssica. Vou tentar fazer uns freelances, uns bicos. Bicos? Ela ergueu a sobrancelha. Você tem diploma, Pedro. Não vai fazer bico. Então o que você quer que eu faça? O dinheiro não está entrando. As discussões começaram a ficar frequentes. O estresse financeiro trouxe à tona problemas que estavam escondidos. Jéssica cobrava. Pedro se sentia pressionado. O casamento começou a rachar. Numa dessas discussões, Jéssica soltou uma frase que Pedro nunca esqueceria. Se eu soubesse que ia ficar apertada assim, tinha pensado 2 vezes antes de casar com você. Pedro sentiu como se tivesse levado um soco. Era isso que ela pensava? Que ele não era suficiente? Que o valor dele estava no salário? Naquela noite, sozinho na sala, enquanto Jéssica dormia no quarto, Pedro pegou o celular e quase ligou para mim. Quase. Mas o orgulho, a vergonha, ainda seguravam. Ele olhou para as redes sociais distraído, e foi quando viu um vídeo que uma amiga de Jéssica tinha compartilhado. O título chamava a atenção: Conheça seu Josué, o mestre queijeiro de Minas, que está conquistando BH. Pedro clicou, e ali estava eu, na feira, falando sobre o queijo, sobre a tradição, sobre o trabalho, simples, humilde, mas com uma dignidade que ele reconheceu imediatamente. Os comentários eram cheios de elogios. Que homem inspirador! Preciso experimentar esse queijo. Gente, que história linda! Isso sim é valor de verdade. Pedro leu tudo e, pela primeira vez em meses, chorou. Chorou porque percebeu que tinha vergonha do homem errado. Tinha vergonha do pai que era digno, enquanto se curvava para uma vida que não tinha substância nenhuma. Mas reconhecer o erro era só o primeiro passo. Consertar era outra história. Depois de ver aquele vídeo, Pedro não conseguiu dormir. Ficou a noite toda pensando, revirando memórias, tentando entender como tinha chegado naquele ponto. Como tinha se tornado o tipo de homem que deixa o próprio pai ser humilhado em silêncio. Ele lembrou da infância, das manhãs acordando com o cheiro de café fresco e bolo de fubá, do pai chegando suado da roça, mas sempre com um sorriso, sempre com uma história para contar. Das tardes consertando cercas juntos,
do pai ensinando o nome das árvores, dos pássaros, das estrelas. Quando foi que ele começou a ter vergonha disso? Quando foi que a simplicidade virou motivo de constrangimento? Foi aos poucos. Na faculdade, quando os colegas perguntavam o que o pai dele fazia e ele inventava desculpas, dizia que trabalhava com agronegócio, ao invés de falar a verdade, que ele era trabalhador rural. Quando Jéssica começou a criticar as roupas simples do pai, o jeito de falar, a casa antiga, e ele, ao invés de defender, concordava em silêncio. Ou pior, tentava corrigir o pai como se houvesse algo de errado nele. A verdade doía. Pedro tinha vergonha da própria vergonha. No dia seguinte, ele tentou conversar com Jéssica sobre o vídeo. Você viu? Meu pai está ficando conhecido. Um monte de gente elogiando o trabalho dele. Jéssica estava mexendo no celular, mal prestando atenção. Ah, é? Legal, disse sem olhar para cima. Jéssica, ele não é o que a gente pensava. Ele é respeitado. O trabalho dele tem valor. Agora ela olhou com aquela expressão de quem não está entendendo onde a conversa quer chegar. Pedro, por favor, só porque postaram um vídeo na internet não muda nada. Ele continua sendo um trabalhador rural do interior. A gente tem nossa vida aqui, nossos problemas. Não fica nessa. Pedro sentiu a raiva subir, mas engoliu. Não adiantava discutir. Ela não ia entender. Mas ele precisava fazer alguma coisa. A culpa estava comendo ele por dentro. Uma semana depois, Pedro tomou coragem. Pegou o carro e foi até a propriedade. Fazia quase 3 meses que não aparecia lá. O portão de madeira estava do mesmo jeito, a casa simples com a varanda onde passaram tantas tardes. Tudo igual, mas ao mesmo tempo, tudo diferente. Eu estava no quintal, cuidando das galinhas, quando ouvi o barulho do carro. Virei e vi o Pedro descendo, com cara de quem não dormiu direito. Meu coração disparou, mas mantive a calma. Oi, pai. Pedro. Minha voz saiu mais seca do que eu queria. Que milagre. Ela engoliu seco. Posso conversar com o senhor? Larguei o balde de milho e caminhei até a varanda. Sentei na cadeira de balanço. Ele ficou de pé, sem jeito. Fala. Pai, eu vim pedir desculpas. Fiquei calado, olhando para ele. Queria ouvir mais. Precisava ouvir mais. Pelo que aconteceu no meu aniversário. Pela forma que a Jéssica te tratou. E principalmente por eu não ter te defendido. A voz dele tremeu. Eu fui covarde. E desde aquele dia não consigo viver em paz. Respirei fundo. Parte de mim queria abraçar o menino, dizer que estava tudo bem, mas a outra parte, a parte que ainda doía, precisava que ele entendesse o peso daquilo. Pedro, você é meu filho, meu único filho. Eu te criei sozinho, trabalhei dobrado para nunca te faltar nada. E no dia que eu levei comida feita com amor, você me deixou ser humilhado. Não foi só a Jéssica, foi você também. Pelo seu silêncio. Ele baixou a cabeça e vi as lágrimas escorrendo. Eu sei, pai. Eu sei. E não tem desculpa. Eu estava tentando agradar todo mundo menos o senhor. E isso me envergonha todo dia. Por que você demorou tanto para vir aqui? Vergonha. Medo. Não sabia o que dizer. Como pedir perdão por uma coisa dessas? Fiquei em silêncio por um tempo. O vento balançava as folhas do ipê amarelo no quintal. Eu olhei para ele, para o menino que criei, para o homem que ele tinha se tornado, e vi que ele estava sofrendo de verdade. Senta aqui. Apontei para a cadeira do lado. Ele sentou. Ficamos lado a lado, olhando o horizonte. Eu te perdoo, Pedro, porque sou seu pai e o amor de pai não tem tamanho. Mas perdoar não significa esquecer. E não significa que as coisas vão voltar a ser como eram. Eu entendo. Você precisa decidir que tipo de homem quer ser. Se vai continuar deixando as pessoas dizerem o que é certo e errado, ou se vai ter coragem de honrar suas raízes. Eu quero ser melhor, pai. Quero aprender de novo, com o Senhor. Olhei para ele. Havia sinceridade nos olhos, mas também havia dor, e eu sabia que ele tinha um longo caminho pela frente. Então, vem aqui todo sábado. Vou te ensinar de novo o que você esqueceu. O valor do trabalho, o respeito, a humildade. Ele assentiu, limpando as lágrimas. Naquele dia, Pedro ficou comigo até o entardecer. Ajudou a consertar uma cerca, ajudou a tirar o leite. Conversamos sobre a vida. E pela primeira vez em anos, senti que tinha meu filho de volta. Ou pelo menos, uma parte dele. Mas eu sabia que o verdadeiro teste ainda estava por vir, porque Jéssica não ia aceitar isso fácil.
E Pedro ia ter que escolher de que lado ele queria estar. Quando ele foi embora, rezei pedindo força, para mim e para ele, porque reconciliação é um caminho longo. E a gente ainda estava só no começo. Nos sábados seguintes, Pedro cumpriu a palavra. Chegava cedo na propriedade e ficava o dia todo. A gente trabalhava junto, como antigamente. Eu ensinava de novo o que ele tinha esquecido: o cuidado com a terra, o respeito pelos animais, a paciência que a roça exige. Via que ele estava mudando. Os olhos dele brilhavam diferente quando sujava as mãos de terra, quando provava o queijo fresco, quando sentava na varanda para tomar um café e só olhar a paisagem. Ele estava voltando para casa. Não a casa de paredes, mas a casa que é quem a gente é por dentro. Mas toda vez que ele chegava em casa, na cidade, sentia o peso de viver em dois mundos. Jéssica não entendia e também não fazia questão de entender. De novo no sítio do seu pai? Ela perguntava com desprezo. Pedro, a gente tem contas para pagar. Você podia usar esse tempo procurando um emprego melhor. Eu tô aprendendo coisas importantes, Jéssica. Aprendendo a plantar batata, a fazer queijo. Isso não paga nossas contas. As brigas foram ficando mais frequentes. E Pedro sentia que estava chegando num ponto de decisão. Não dava mais para continuar daquele jeito. Enquanto isso, meu trabalho com os queijos só crescia. A parceria com os restaurantes estava dando certo. Tinha semana que eu mal dava conta da demanda. Dona Marlene e seu Antônio me ajudavam, e eu pagava direitinho por isso. Era bom ver o trabalho sendo valorizado. Um dia recebi um convite inesperado. A revista de gastronomia que tinha entrado em contato queria fazer uma matéria completa sobre mim. Viriam até a propriedade, tirariam fotos, contariam minha história. Ia sair numa edição especial sobre produtores artesanais de Minas Gerais. Seu Josué, o senhor é um exemplo de tradição e qualidade. A jornalista disse pelo telefone. Queremos mostrar para o Brasil inteiro o seu trabalho. Aceitei. Não por vaidade, mas porque achei que seria bom honrar o trabalho do meu pai, do meu avô, a tradição que eles me passaram. A equipe da revista veio numa quinta-feira. Passaram o dia inteiro aqui. Fotografaram tudo: a queijaria, as formas, o processo, o curral, a casa. Fizeram perguntas sobre minha vida, sobre o Pedro, sobre meus valores. Falei com o coração aberto. Falei sobre fé, sobre trabalho honesto, sobre amor pela terra. A matéria saiu 3 semanas depois. E foi maior do que eu esperava. 2 páginas inteiras, com fotos lindas, contando minha história. O título era Josué Fernandes, o guardião da tradição mineira. Seu Milton levou a revista para mim na feira. Josué, você virou celebridade. Olha isso. Peguei a revista e fiquei sem palavras. Ali estava eu, com meu avental, segurando um queijo, com a propriedade ao fundo. Parecia surreal. A matéria começava assim. Em meio às montanhas do interior de Minas Gerais, onde o tempo parece andar mais devagar e as tradições resistem ao avanço da modernidade, vive Josué Fernandes, 59 anos. Ele é mais do que um produtor de queijos. É um guardião de saberes ancestrais, um homem que transformou o trabalho simples em arte e a humildade em grandeza. Tinha um trecho que falava sobre como eu aprendi com meu avô, outro sobre a qualidade excepcional do queijo, e até uma parte onde mencionavam as parcerias com restaurantes renomados de Belo Horizonte. O queijo de seu Josué é disputado pelos melhores chefes da capital. Seu segredo? Nenhum. Apenas dedicação, amor e respeito pela tradição. A revista circulou por Belo Horizonte inteira e foi parar nas mãos de muita gente, inclusive nas mãos de uma amiga de Jéssica. Era uma sexta à noite. Jéssica estava num jantar com as amigas num restaurante chique da cidade. Elas conversavam sobre trabalho, maridos, futilidades. Até que uma delas, a Roberta, chegou animada. Gente, vocês viram a matéria na revista Sabor Mineiro, sobre aquele produtor de queijo? Qual? Outra perguntou. Josué Fernandes, um senhor do interior que produz queijo artesanal. A matéria é linda. Jéssica sentiu o estômago revirar ao ouvir o nome, mas não disse nada. Ficou quieta, ouvindo. Gente, eu já provei o queijo dele. A Roberta continuou, empolgada. O restaurante aqui serve, é maravilhoso. E olha, ele é super humilde, mas o trabalho dele é reconhecido por chefes famosos, o queijo dele é disputado. Outra amiga pegou o celular. Deixa eu procurar aqui. Achei. Gente,
Olha essas fotos. Que coisa linda. Elas passaram o celular de mão em mão. Jéssica, mesmo sem querer, olhou e viu as fotos. Josué na queijaria, a propriedade, os queijos e o texto elogiando o trabalho, a tradição, o valor. Sentiu o sangue gelar. Espera, uma das amigas disse olhando para Jéssica. Seu sogro não é Josué? Lembro que você mencionou uma vez. Jéssica não sabia o que dizer. Todas estavam olhando para ela agora. É sim, conseguiu dizer, com a voz falhando. Gente, que incrível! Você tem um sogro famoso. A Roberta disse sem perceber o desconforto de Jéssica. E olha, diz aqui que ele fornece para restaurantes top. Caramba, Jéssica, você nunca contou isso. Porque eu não sabia, Jéssica pensou, sentindo a vergonha tomar conta. Porque eu achava que ele não passava de um... E nem conseguiu terminar o pensamento. E o marido dela, o Pedro, deve ter aprendido muita coisa com um pai desses. Outra amiga comentou. Jéssica forçou um sorriso, mas por dentro estava desmoronando. Todas as vezes que ela tinha ridicularizado Josué, chamado de comida de pobre, de chiqueiro, de sem classe, e agora descobria que ele era respeitado, reconhecido, valorizado. Ela se desculpou, disse que não estava se sentindo bem, e saiu do restaurante antes da sobremesa. No carro, sozinha, ela segurou o volante com força e respirou fundo. A humilhação que sentia agora era proporcional ao desprezo que tinha demonstrado. Quando chegou em casa, Pedro estava na sala lendo. Você sabia? Ela entrou já falando alto. Sabia o quê? Que seu pai é famoso? Que ele fornece queijo para restaurantes caros? Que saiu uma matéria enorme sobre ele numa revista? Pedro levantou os olhos do livro. Eu sabia que o trabalho dele estava sendo reconhecido. Por quê? Por quê? Jéssica quase gritou. Porque eu passei vergonha hoje. Minhas amigas me mostraram a matéria. Todo mundo elogiando seu pai. E eu... Ela não conseguiu continuar. Pedro fechou o livro e levantou. Você o quê, Jéssica? Eu tratei ele como se ele não fosse nada. E agora todo mundo sabe quem ele é. Menos eu. Pedro balançou a cabeça. Você não sabia porque nunca quis saber. Porque para você o que importava era a aparência. E meu pai nunca ligou para isso. Ele sempre foi discreto. Mas isso nunca significou que ele fosse menos. Jéssica sentou no sofá, cobrindo o rosto com as mãos. O que eu fiz, Pedro? Pela primeira vez ela parecia entender. Mas seria suficiente? Naquela noite, Jéssica não dormiu. Ficou revirando na cama, pensando em cada momento que tinha desprezado Josué. Cada comentário maldoso, cada risada de deboche. E agora, a verdade pesava como uma pedra no peito. Pedro, ao lado dela, também estava acordado. Ele sabia que aquele era um momento decisivo. A mulher com quem ele tinha casado estava sendo confrontada pela realidade. E ele não sabia se ela teria coragem de encarar. No dia seguinte, Jéssica acordou com os olhos inchados. Não tinha coragem de olhar no espelho. Pegou o celular e procurou de novo a matéria sobre Josué. Leu cada palavra, olhou cada foto, e a cada linha sentia a vergonha apertar mais. Pedro, ela chamou com a voz fraca. Eu preciso conversar com ele. Pedro estava tomando café na cozinha. Parou, segurando a xícara no ar. Com meu pai? Eu preciso pedir desculpas. De verdade. Pedro colocou a xícara na mesa e veio até ela. Jéssica, você tem certeza? Porque se for só por causa da revista, por causa do que as pessoas vão pensar... Não é só por isso. Ela o interrompeu. É porque eu fui cruel. Porque eu julguei sem conhecer. Porque eu fui horrível. Pela primeira vez desde que se casaram, Pedro viu humildade nos olhos dela. Não era completa ainda, mas era um começo. Então vamos lá amanhã, sábado. Mas você precisa estar preparada. Meu pai não é de guardar rancor, mas também não aceita falsidade. Jéssica assentiu. Quando o sábado chegou, eu estava na queijaria organizando as formas quando ouvi o carro. Estranhei, porque era mais cedo do que Pedro costumava chegar. E quando vi os dois descendo do carro, Jéssica junto, meu coração apertou. Não esperava ela ali. Pedro veio na frente com cara de quem estava nervoso. Pai, a Jéssica pediu para vir. Ela quer conversar com o senhor. Olhei para ela. Estava diferente. Sem maquiagem exagerada.
Roupa simples, cabelo preso e principalmente sem aquele ar de superioridade que sempre carregava. Bom dia, seu Josué, ela disse com a voz baixa. Bom dia. Ficamos os três ali, num silêncio desconfortável, até que eu decidi facilitar. Vamos sentar na varanda. Caminhamos até lá. Eu me sentei na minha cadeira de balanço. Pedro e Jéssica ficaram de pé até eu fazer sinal para eles sentarem também. Fala, Jéssica, imagino que você não veio aqui só para tomar café. Ela respirou fundo. Vi que estava tremendo um pouco. Eu vim pedir desculpas pelo que eu falei naquele dia, pela forma que eu te tratei, por todas as vezes que eu fui desrespeitosa. Fiquei calado, deixando ela continuar. Eu achei que te conhecia, e sabia quem você era, mas eu não sabia nada. Eu julguei pela aparência, pela casa simples, pelo jeito de falar, e eu estava completamente errada. Você descobriu a matéria, foi? Perguntei direto. Ela assentiu com as lágrimas começando a descer. Sim, e fiquei com vergonha, mas não é só por isso que eu tô aqui. É porque eu percebi que fui cruel e que você não merecia isso. Olhei para ela. Havia sinceridade, mas também havia algo que me incomodava. Jéssica, posso te fazer uma pergunta? Pode. Se não tivesse saído aquela matéria, se você nunca tivesse descoberto que meu trabalho é reconhecido, você estaria aqui pedindo desculpas? Ela ficou muda. A pergunta tinha acertado em cheio, porque a verdade é que provavelmente não. Ela só estava ali porque agora sabia que eu tinha valor aos olhos do mundo dela. Eu não sei, ela admitiu, baixando a cabeça. Pelo menos é honesta. Falei sem raiva, mas com firmeza. Olha, Jéssica, eu aceito suas desculpas, porque guardar mágoa não faz bem para ninguém. Mas você precisa entender uma coisa. O respeito não vem do que a gente tem ou do que a gente faz. Vem de como a gente trata as pessoas. Ela estava chorando agora, de verdade. Eu sei. E eu queria não ter precisado dessa matéria para perceber isso. Mas eu sou assim. Fui criada assim. E está sendo difícil desconstruir tudo o que eu aprendi. Então começa hoje, eu disse. Porque se você quer fazer parte da vida do meu filho, da minha família, vai precisar aprender o valor das coisas simples. Porque é nelas que está a verdade. Pedro, que estava quieto esse tempo todo, segurou a mão dela. A gente está tentando, pai. Os dois. Olhei para os dois e vi que era verdade. Não era perfeito, não era completo, mas era um começo. Tá bem. Então vocês dois vão ficar aqui hoje. Vamos trabalhar juntos. E não é para aparecer na internet, não. É para aprender de verdade. Jéssica limpou as lágrimas e assentiu. Passamos o dia na roça. Eu ensinei a Jéssica a ordenhar, a cuidar das galinhas, a mexer na horta. Ela reclamou do sol, da sujeira, do cansaço, mas não desistiu. E no final do dia, quando provamos o queijo fresco com pão caseiro, vi um sorriso sincero no rosto dela. Pequeno, mas sincero. É gostoso, ela disse surpresa. É o gosto do trabalho honesto, respondi. Quando eles foram embora, já era noite. Jéssica me abraçou antes de entrar no carro. Foi um abraço rápido, mas eu senti que havia algo mudando ali. Pedro ficou por último. Obrigado, pai, por dar uma chance para ela. Não é por ela, é por você. E porque eu acredito que as pessoas podem mudar se quiserem de verdade. Ele sorriu e entrou no carro. Fiquei ali vendo eles irem embora e rezei. Pedi a Deus que iluminasse o caminho deles, que Jéssica encontrasse humildade de verdade e que meu filho continuasse forte nessa jornada de volta para casa, porque a transformação real não acontece de um dia para o outro. Ela exige tempo, paciência e muita fé. Nas semanas seguintes, Pedro e Jéssica continuaram visitando a propriedade todo sábado. Eu via que a mudança era lenta, mas estava acontecendo. Jéssica ainda tinha seus momentos de impaciência, mas também tinha momentos de genuína curiosidade sobre a vida no campo. Um dia, ela me perguntou como eu tinha aprendido a fazer queijo. Sentamos na varanda e eu contei as histórias do meu avô, das receitas passadas de geração em geração, do cuidado com cada etapa. Ela ouviu com atenção. E pela primeira vez, senti que ela estava realmente interessada, não apenas fazendo esforço. Mas a vida tem um jeito de testar a gente quando menos espera. Era uma quinta-feira quando Pedro me ligou. Pela voz, eu soube que algo estava muito errado. Pai, eu preciso conversar com o senhor. Fala, filho. Pessoalmente, posso ir aí amanhã?
Claro, vem. Desliguei o telefone com o coração apertado. Rezei a noite inteira pedindo força para enfrentar o que viesse. Pedro chegou na sexta de manhã. Estava com a cara cansada, olheiras fundas. Sentamos na cozinha, com café fresco na mesa. O que aconteceu? Ele respirou fundo antes de falar. A empresa onde eu trabalho fechou, pai. Falência. Eu fui demitido junto com todo mundo. Senti o golpe por ele. Sabia o quanto aquele emprego significava, principalmente agora que tinham dívidas. E a rescisão? Praticamente nada. A empresa está devendo para todo mundo. Os advogados disseram que pode levar anos para a gente receber alguma coisa. E a Jéssica? Pedro passou a mão no rosto, cansado. Ela está entrando em desespero. A gente deve 3 meses de aluguel. O carro vai ser retomado pelo banco. Cartão de crédito estourado. A gente está quebrado, pai. Fiquei calado por um momento, processando. Meu filho estava afundando, e eu sabia que ele não tinha vindo ali só para desabafar. Você quer minha ajuda? Não foi pergunta, foi constatação. Ele assentiu com lágrimas nos olhos. Eu não tenho para onde correr, pai. E eu sei que não tenho moral nenhuma para pedir, depois de tudo. Mas eu não sei o que fazer. Levantei, peguei mais café, voltei a sentar. Precisava pensar. Não era sobre o dinheiro. Eu tinha. As parcerias com os restaurantes tinham dado estabilidade financeira que eu nunca imaginei ter. Mas era sobre o que aquela ajuda significava. Pedro, me olha nos olhos. Ele ergueu o rosto. Você está me pedindo ajuda porque não tem escolha? Ou porque confia em mim? Porque confio. E porque sei que eu errei, mas quero fazer diferente agora. E a Jéssica? Ela sabe que você veio aqui? Sabe. E ela disse que ia entender se o senhor não quisesse ajudar, que a gente merecia passar por isso. Isso me surpreendeu. Talvez ela estivesse realmente mudando. Quanto vocês devem? Pedro detalhou tudo. Era uma quantia considerável. Aluguel atrasado, contas, parcelas de carro, dívidas de cartão. Mas não era impossível. Eu vou te ajudar, falei, vendo o alívio tomar conta do rosto dele. Mas com condições. Qualquer uma, pai. Primeira, vocês vão se mudar para cá, para a propriedade. Tem a casa antiga do meu pai nos fundos, está precisando de reforma, mas dá para morar. Ele ficou surpreso. Morar aqui? É, pelo tempo que precisar. Assim vocês não pagam aluguel. Podem guardar dinheiro, se reorganizar. Mas e a Jéssica? Ela vai aceitar? Se ela mudou mesmo, vai. Se não mudou, a gente vai descobrir agora. Segunda condição. Você vai trabalhar aqui comigo. Vou te ensinar o negócio dos queijos. A demanda tá grande. Eu preciso de ajuda e você precisa de trabalho. É honesto, é digno e vai ter salário. Pedro estava chorando agora. Pai, Terceira condição. Nada de luxo, nada de exagero. Vida simples, pé no chão. Vocês vão aprender a viver com o necessário e se conseguirem fazer isso, vão sair dessa mais fortes. Ele levantou e me abraçou forte. Senti o menino ali, o filho que eu tinha criado, e soube que estava tomando a decisão certa. Obrigado, pai. Eu prometo que não vou decepcionar. Eu sei, filho. Mas o verdadeiro teste estava por vir. Porque quando Pedro contou para Jéssica sobre a proposta, ela reagiu exatamente como eu imaginava. Morar no sítio? Pedro, você tá louco? Jéssica, a gente não tem escolha. A gente sempre tem escolha. Posso pedir dinheiro para os meus pais? Posso. Seus pais já disseram que não vão ajudar de novo. Você lembra? Da última vez você prometeu que não ia precisar mais. Ela ficou em silêncio. Sabia que ele tinha razão. Jéssica, é só temporário, até a gente se organizar. E meu pai vai me dar trabalho. É uma oportunidade. De fazer queijo, Pedro, você estudou, você tem diploma. E daí? Diploma não paga conta. Trabalho honesto paga. Ela sentou no sofá, frustrada. Tudo aquilo era o oposto do que ela tinha sonhado para a vida dela. Mas o que restava? Por quanto tempo? Ela perguntou resignada. Não sei. O tempo que for preciso. Ela respirou fundo. Tá, mas eu vou tentar também. Vou procurar emprego. Aquilo surpreendeu Pedro. Era a primeira vez que ela falava em trabalhar. Desde que casaram, ela nunca tinha trabalhado. Sempre viveu do salário dele. Sério. Sério. Se a gente vai recomeçar, vamos fazer direito. Talvez a crise fosse exatamente o que eles precisavam.
Porque às vezes é quando perdemos tudo que descobrimos o que realmente importa. 2 semanas depois, Pedro e Jéssica se mudaram para a propriedade. Eu tinha reformado o básico da casinha. Consertei o telhado, pintei as paredes, arrumei o banheiro. Era simples, mas era digno. No primeiro dia, Jéssica chorou. Chorou olhando para a casa pequena, para os móveis velhos, para o fogão a lenha. Mas no segundo dia, ela levantou cedo e me pediu para ensinar a fazer pão. E ali começou uma nova fase, não só para eles, mas para todos nós. Os primeiros dias foram difíceis. Jéssica acordava reclamando do barulho dos galos, do calor, da falta de conforto. Mas algo interessante começou a acontecer. Quanto mais ela reclamava, mais percebia que ninguém ficava dando atenção para as reclamações. A vida no campo segue com ou sem a gente aceitar. Pedro acordava às 5:30 da manhã comigo. Eu ensinava tudo desde o começo, como tirar o leite, preparar o coalho, mexer a massa do queijo, fazer a salga, cuidar da cura. Ele tinha mãos de cidade no começo, mas foram se calejando, se acostumando. E eu via o orgulho crescendo nos olhos dele a cada queijo bem feito. Jéssica, depois de passar as manhãs sozinha na casinha, começou a aparecer para ver o que a gente fazia. Ficava olhando de longe, com os braços cruzados. Até que um dia eu chamei. Jéssica, vem cá, vou te ensinar a provar o queijo direito. Ela veio desconfiada. Cortei um pedaço de um queijo de 15 dias de cura. Ofereci a ela. Mastiga devagar. Sente o sabor se abrir na boca. Isso aqui é resultado de trabalho, de paciência. Ela provou. E pela primeira vez realmente prestou atenção. Vi os olhos dela mudarem. É diferente. Tem gosto de... não sei explicar. De verdade, eu completei. Esse é o gosto de coisa verdadeira. Daí pra frente ela começou a se envolver mais. Timidamente no começo, perguntava sobre as plantas da horta, ajudava a alimentar as galinhas, observava a ordenha. E lentamente foi se soltando. Um dia Dona Marlene veio visitar e trouxe mudas de tempero. Jéssica, você gosta de cozinhar? Gostava. Antes, mas agora nem sei mais. Então vem aqui, vou te mostrar minha horta de temperos. É uma maravilha ter tudo fresco. Elas passaram a tarde conversando, plantando, trocando receitas. Quando Jéssica voltou, tinha um brilho diferente no olhar. Seu Josué, eu posso plantar uma horta ali do lado da casa? Claro, a terra é boa. Se quiser, eu te ajudo. E foi assim que começou. Jéssica plantou manjericão, hortelã, cebolinha, alecrim. Cuidava todo dia, regava com carinho, ficava feliz quando via os brotos crescendo. Era algo pequeno, mas significava uma conexão que ela nunca tinha tido com a terra. Uma manhã, ela acordou antes de todo mundo. Quando Pedro e eu saímos, ela já tinha feito café, tinha esquentado pão, tinha posto a mesa. Comemos juntos, os três, vendo o sol nascer por trás do morro. É bonito, né? Ela disse, quase num sussurro. É, eu respondi. E é de graça. Deus dá todo dia. Ela sorriu, um sorriso verdadeiro. As semanas foram passando e a transformação era visível. Jéssica tinha engordado um pouco. O rosto estava mais corado, sem tanta maquiagem. Usava roupa simples, chinelo, cabelo preso. E o mais importante, tinha paz no olhar. Um sábado, enquanto eu e Pedro estávamos na queijaria, Jéssica foi até a cozinha da casa principal e preparou uma comida. Frango caipira com quiabo e angu. O mesmo prato que eu tinha levado naquele aniversário. Quando chamou a gente para almoçar e vimos o que ela tinha feito, Pedro ficou sem palavras. Ela estava com os olhos marejados. Eu quis fazer, para tentar consertar. Sei que não conserta o que eu falei, mas sentei à mesa. Provei. Estava bom. Não igual ao meu, mas estava bom. E o que importava era o significado. Tá gostoso, Jéssica. Obrigado. Almoçamos os três, em silêncio. Mas era um silêncio bom. De família, de união. Depois do almoço, Jéssica veio falar comigo. Seu Josué, eu queria te pedir uma coisa. Fala. Me ensina a fazer queijo? De verdade. Quero aprender. Olhei para ela. Não era mais a mesma mulher que tinha pisado ali meses atrás. Havia humildade agora. Havia sinceridade. Amanhã a gente começa e começamos. Eu ensinei a Jéssica e ao Pedro, juntos, todo o processo, desde tirar o leite até embalar o queijo pronto. Eles trabalhavam lado a lado, sujos, cansados, mas felizes.
porque tinha propósito, tinha valor. Jéssica tinha talento. Aprendeu rápido, tinha mão boa para mexer a massa, cuidado com os detalhes. Em poucas semanas, ela já fazia queijos tão bons quanto os meus. Você tem jeito para isso, eu disse um dia, elogiando o trabalho dela. Quem diria, né, eu fazendo queijo? Ela riu. Meus amigos da cidade não iam acreditar. E você liga? Ela parou, pensou. Não, não ligo, porque pela primeira vez na vida, eu sinto que estou fazendo algo de verdade, algo que importa. Naquele momento, soube que a transformação era real. Não era sobre a revista, não era sobre impressionar ninguém. Era sobre ela ter encontrado seu lugar. Uma tarde, enquanto descansávamos na varanda depois do trabalho, Pedro me disse: Pai, eu nunca fui tão feliz. Eu sei que a gente perdeu tudo, mas eu ganhei mais do que eu tinha. O quê? Propósito, dignidade e minha família de volta. Jéssica segurou a mão dele e os dois olharam para mim. Obrigado por não desistir da gente, ela disse. Família não desiste de família. Mesmo quando dói, mesmo quando demora, a gente não desiste. E naquele entardecer, vendo o céu ganhar cores de laranja e rosa, senti que Deus tinha feito justiça. Não do jeito que eu esperava, mas do jeito certo. Porque às vezes a redenção não vem pelo mundo reconhecer, vem pelo coração mudar. 6 meses se passaram desde que Pedro e Jéssica tinham se mudado para a propriedade. A transformação nos dois era completa. Pedro tinha engordado um pouco, estava mais forte, com a pele queimada de sol. Jéssica tinha se tornado parte essencial do trabalho. Ela cuidava da horta, ajudava na produção dos queijos e tinha começado a fazer geleias artesanais com as frutas que colhíamos. A dívida deles estava praticamente zerada. Eu pagava um salário justo pelo trabalho, eles viviam sem gastos excessivos e aos poucos iam guardando dinheiro. Mas o mais importante, eles tinham encontrado felicidade no simples. Numa manhã de quinta-feira, recebi um telefonema que mudaria tudo novamente. Alô, seu Josué. Aqui é da Associação de Produtores Artesanais de Minas Gerais. Sim, pois não. O senhor foi indicado para o prêmio Guardião da Tradição Mineira, que reconhece produtores que mantêm vivas as técnicas ancestrais e a qualidade excepcional. E me dá um prazer enorme comunicar que o senhor ganhou. Fiquei mudo. Não sabia nem o que dizer. O quê? O senhor ganhou o prêmio. A cerimônia será em Belo Horizonte no mês que vem. O senhor receberá um certificado, um troféu e terá um espaço especial numa feira estadual para expor e vender seus produtos. É uma honra enorme, seu Josué. Quando desliguei, minhas mãos tremiam. Chamei Pedro e Jéssica que estavam na queijaria. O que foi, pai? O senhor está pálido. Pedro se preocupou. Contei sobre o prêmio, sobre a cerimônia, sobre o reconhecimento. Jéssica cobriu a boca com as mãos emocionada. Seu Josué, isso é maravilhoso. O senhor merece tanto. Pedro me abraçou forte. Pai, eu sempre soube que o senhor era especial. Mas agora o mundo todo vai saber. Não é sobre o mundo saber, eu disse com a voz embargada. É sobre Deus honrar o trabalho honesto. É sobre a colheita do que a gente planta. Nas semanas seguintes, a notícia se espalhou pela região. Os vizinhos vinham me cumprimentar. O pessoal da feira me abraçava. A igreja fez uma oração especial por mim. Eu estava recebendo um carinho que nunca imaginei merecer. Mas tinha uma coisa que me preocupava. A cerimônia seria elegante, em Belo Horizonte, com gente importante. E eu era só um homem simples do interior. Jéssica percebeu minha preocupação. Seu Josué, o senhor está nervoso com a cerimônia? Tô. Não sei como me portar naquele tipo de lugar. Nunca fui de evento chique. Ela sorriu com carinho. O senhor vai do jeito que é, com sua roupa limpa, seu chapéu, suas mãos calejadas, porque é isso que faz o senhor ser quem é. E é exatamente isso que as pessoas querem ver. Pedro concordou. Pai, a gente vai junto. Eu, a Jéssica, os vizinhos. A gente vai te apoiar. No dia da cerimônia, acordamos todos cedo. Eu coloquei minha melhor roupa. Calça social, camisa branca, o chapéu que meu pai me deu. Pedro e Jéssica estavam arrumados, mas simples, respeitando quem a gente era. A viagem para Belo Horizonte foi longa, mas chegamos a tempo. O evento era num salão bonito, cheio de gente. Produtores, chefes, jornalistas, autoridades. Eu me senti pequeno no meio daquilo tudo.
Mas quando me chamaram ao palco, quando falaram meu nome e contaram minha história, algo mudou. As pessoas se levantaram, aplaudiram de pé, e eu vi, nos olhos daquelas pessoas, respeito de verdade. Subi no palco, recebi o troféu, e quando me pediram para falar, respirei fundo e falei do coração. Eu não sou homem de muitas palavras, mas quero agradecer a Deus, que sempre me deu força, ao meu pai e meu avô, que me ensinaram que trabalho honesto vale mais que qualquer riqueza, e ao meu filho Pedro, que se perdeu, mas teve coragem de voltar. Esse prêmio não é só meu, é de todos nós que acreditamos que a simplicidade tem valor. Quando desci do palco, tinha gente querendo tirar foto, pedir autógrafo, conhecer a propriedade. Mas quem me emocionou de verdade foi um senhor de cabelos brancos que veio até mim. Seu Josué, eu sou dono de um restaurante aqui em BH. Já compro seu queijo há meses. E quero dizer que o senhor mudou a forma como eu vejo comida. O senhor me lembrou que o que importa não é o glamour, é a verdade. Obrigado. Abracei aquele homem, emocionado. Porque era isso. Era sobre verdade. No final da noite, enquanto voltávamos para casa, Jéssica estava quieta no banco de trás. De repente ela falou: eu queria poder voltar no tempo, voltar naquele dia do aniversário, e ao invés de rir, eu queria abraçar o Senhor e agradecer pela comida, porque agora eu sei que aquilo era amor em forma de panela. Olhei para ela pelo retrovisor. Estava chorando. Não dá para voltar, Jéssica, mas dá para fazer diferente daqui para frente. É o que eu vou fazer, prometo. Pedro segurou a mão dela. E eu, dirigindo naquela estrada escura, senti que tudo tinha valido a pena. A dor, a humilhação, o afastamento, tudo tinha sido necessário para a gente chegar ali. Juntos, verdadeiros. Um ano inteiro se passou, desde aquele aniversário que mudou tudo. E enquanto eu mexia o queijo numa manhã de sábado, olhei pela janela da queijaria e vi a cena mais bonita que eu podia imaginar. Pedro estava ensinando Jéssica a consertar uma cerca. Os dois riam, suados, com as mãos sujas de terra. Dona Marlene estava na varanda da casinha deles, segurando uma bebê. A netinha que tinha nascido 3 meses atrás. Maria Clara, minha primeira neta. Larguei o que estava fazendo e caminhei até lá. Dona Marlene me entregou a pequena, que dormia tranquila. Ela é a cara do avô, Dona Marlene disse sorrindo. Olhei para aquele rostinho perfeito e senti o peito apertar de gratidão. Tudo que tinha passado, toda a dor, tinha valido a pena para chegar naquele momento. Pedro e Jéssica vieram até a varanda, ainda rindo. Pai, a cerca está pronta, Pedro anunciou orgulhoso. Eu ajudei, Jéssica completou, mostrando as mãos calejadas. Olha só, seu Josué, minhas mãos estão iguais às suas agora. Eu sorri. Essas são mãos de quem trabalha, mãos de quem constrói, são bonitas. Sentamos todos juntos na varanda, tomando café fresco. Maria Clara acordou e Jéssica a pegou no colo, amamentando com naturalidade. Quem via aquela cena nunca imaginaria que 1 ano antes, aquela mulher desprezava tudo aquilo. Pai, a gente está pensando numa coisa, Pedro começou. Fala. A gente queria ficar, de vez, aqui na propriedade. Olhei para ele surpreso. Como assim? Jéssica explicou. A gente juntou dinheiro suficiente para voltar para a cidade se quisesse. Mas a verdade é que a gente não quer. Aqui é nossa casa agora. E a gente quer criar a Maria Clara aqui, com os mesmos valores que o Senhor ensinou para o Pedro. Senti as lágrimas virem. Tentei segurar, mas não consegui. Vocês têm certeza? Absoluta, Pedro disse. Pai, eu passei a vida inteira querendo ser alguém que eu não era. E quando eu perdi tudo, descobri quem eu realmente sou. Eu sou seu filho, sou da terra, e tenho orgulho disso. Jéssica complementou. E eu descobri que o luxo que eu buscava não era nada comparado com o luxo de acordar com o canto dos pássaros, de ter comida fresca todo dia, de ver minha filha crescer num lugar com ar puro e amor de verdade. Abracei os dois, com a netinha no meio, e agradeci a Deus por aquele milagre. Naquela tarde, enquanto Pedro e Jéssica cuidavam da Maria Clara, eu subi no morro da propriedade. Era um lugar que eu gostava de ir quando precisava conversar com Deus. Sentei numa pedra, olhando a vista. A propriedade inteira lá embaixo, a casa principal, a queijaria, a casinha onde agora vivia minha família. Tudo que meu pai e meu avô tinham construído estava ali.
e agora tinha futuro. Obrigado, Senhor, falei em voz alta. Obrigado por não desistir de nós, por transformar a dor em bênção, por trazer meu filho de volta e por dar a ele uma família que valoriza o que é de verdade. O vento soprou suave, balançando os galhos do ipê, e eu senti no fundo do coração que aquela era a resposta de Deus, um silêncio cheio de paz. 2 semanas depois fizemos um almoço especial. Convidamos Dona Marlene, seu Antônio, o pessoal da igreja, os vizinhos. A mesa estava cheia, com comida simples mas farta. Frango caipira com quiabo e angu, arroz, feijão tropeiro, couve, o queijo que a gente fazia, pão caseiro. Antes de comermos, pedi para fazer uma oração. Senhor, obrigado por essa mesa, por essas pessoas, por essa comida que vem da terra e do trabalho honesto. Obrigado por ter nos ensinado que o verdadeiro valor não está nas coisas, mas nas pessoas. Que família não é perfeita, mas é eterna quando tem amor e perdão. Abençoa cada um aqui, Senhor. Amém. Amém. Todos responderam. E enquanto comíamos, conversávamos, ríamos, eu olhei ao redor. Olhei para o meu filho, que agora era um homem de verdade. Para minha nora, que tinha se tornado a filha que eu nunca tive. Para minha netinha, que dormia tranquila no berço improvisado. Para os meus amigos, que sempre estiveram ali. E entendi que aquilo era riqueza. Aquilo era sucesso. Não o prêmio, não a matéria de revista, não o reconhecimento dos restaurantes, mas aquele momento, aquela mesa, aquelas pessoas. Jéssica se levantou e foi até a cozinha. Voltou com uma travessa, e quando colocou na mesa, reconheci imediatamente. Era frango caipira com quiabo e angu. Eu fiz, ela disse, me olhando com carinho. Com a receita que o Senhor me ensinou, porque eu quero que essa comida nunca seja esquecida, que passe de geração em geração, como o amor passa. Provei. Estava perfeito, exatamente como o meu, como o do meu pai, como o do meu avô. Tá perfeito, filha. Eu disse, chamando ela assim pela primeira vez. Ela abraçou minha cabeça chorando. Obrigada por não desistir de mim, pai. E ali naquela mesa, naquela casa simples no interior de Minas Gerais, eu soube que tinha chegado onde Deus queria que eu chegasse. Não no topo de nada, mas no centro de tudo. No centro da família, do amor, da verdade. Porque no final, o que importa não é o que o mundo vê, é o que o coração sente. E o meu coração estava em paz, completo, realizado. Hoje, 5 anos depois, a Queijaria Fernandes é conhecida em todo o estado. Pedro e eu tocamos o negócio juntos. Jéssica cuida da parte administrativa e das geleias artesanais, que viraram sucesso. Maria Clara, com 5 anos, já ajuda a alimentar as galinhas e adora ver o vovô fazer queijo. Às vezes, quando recebo algum elogio, algum reconhecimento novo, eu lembro daquele dia. O dia que levei comida feita com amor e fui humilhado. E agradeço, porque foi preciso aquela dor para a gente chegar aqui. A vida ensina do jeito dela, às vezes com suavidade, às vezes com rigor, mas sempre ensina. E quem tem humildade para aprender, colhe bênçãos que nem imagina. Meu nome é Josué Fernandes, tenho 64 anos, sou trabalhador rural, produtor de queijos, pai, avô, e posso dizer com certeza, sou um homem realizado, porque aprendi que o verdadeiro valor das coisas não está no preço, está no amor que a gente coloca nelas. E isso ninguém tira, ninguém compra, ninguém vende. Isso é eterno.